Meu nome é Helena Vasconcelos. Tenho 32 anos. E neste exato momento, estou de pé no meio da sala de jantar dos meus pais, segurando uma taça de espumante que ainda nem provei, olhando para o rosto do homem que me criou enquanto ele me diz, na frente de 14 pessoas, que nunca me amou. A taça pesa na minha mão. Eu sinto cada bolha subindo no líquido. Sinto o frio do vidro contra o anel da minha avó, que coloquei especialmente para esta noite porque achei que seria uma noite bonita. O cheiro do assado que minha mãe passou 3 horas preparando ainda está no ar. A música de fundo, que é uma playlist que meu irmão Rodrigo montou, toca uma canção dos anos 90 que eu adorava quando criança. E meu pai, Eduardo Vasconcelos, 68 anos, advogado aposentado, está com o rosto vermelho, a veia da têmpora pulsando, e ele acabou de dizer em voz alta, com a voz tremendo de uma raiva que eu nunca tinha visto: "Você merece saber, Helena. Nunca amamos você." Minha mãe, Cláudia, está ao lado dele. Ela não olha para mim. Ela olha para o guardanapo dobrado no colo e murmura, baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem: "Você deveria ter percebido isso anos atrás." 14 pessoas em volta da mesa. Meu irmão, minha cunhada, meus tios, minha prima Beatriz, que era minha melhor amiga quando éramos crianças. Todos viraram a cabeça para mim ao mesmo tempo. É como se houvesse uma corrente invisível ligando os pescoços de todos eles, e quando essa corrente puxou, todos olharam. Eu sinto a temperatura do meu rosto subir. Sinto o coração no pescoço. Sinto vontade de chorar, de gritar, de quebrar a taça na parede. Mas em vez disso, eu faço uma coisa estranha. Eu sorrio. Não é um sorriso falso. É um sorriso de reconhecimento. Como quando você finalmente entende uma piada que demorou anos para fazer sentido. E eu digo, com a voz mais calma que já saiu da minha boca em 32 anos: "Isso explica tudo." Eu coloco a taça na mesa, devagar. Empurro a cadeira para trás, pego minha bolsa e saio andando, sem pressa, sem olhar para trás. Eu ouço a voz da minha mãe me chamar uma vez: "Helena." Mas não viro. Eu fecho a porta da casa onde cresci. Sinto o ar frio de junho na pele. E eu caminho até o meu carro com a sensação de que, pela primeira vez na vida, eu posso respirar fundo sem pedir licença. Antes de eu te contar o que aconteceu na manhã seguinte, quando eu acordei com 88 ligações perdidas e 36 mensagens, preciso te pedir uma coisa. Se essa história está te tocando, mesmo que seja só nos primeiros minutos, curte o vídeo e se inscreve no canal. Mas só se você sentir que essa história merece. E me conta nos comentários: de onde você está assistindo? Que horas são aí? Eu leio cada comentário e saber que tem alguém do outro lado da tela me ajuda a continuar contando essas histórias. Agora, deixa eu te levar de volta. Não para a noite do aniversário, para muito antes disso. Para 1998. Eu tenho 5 anos. Estou sentada na escada da casa da minha avó Yolanda, em Petrópolis. A casa tem um cheiro que eu nunca esqueci. Uma mistura de café passado, lavanda e madeira velha. Minha avó está sentada ao meu lado, descascando uma laranja com aquela faca pequena de cabo branco que ela usava para tudo. E ela me olha, com aqueles olhos verdes que eu herdei, e diz: "Helena, você é diferente deles. E isso não é um defeito. É um presente. Um dia você vai entender." Eu não entendi naquela época. Eu só sabia que minha avó era o único lugar do mundo onde eu me sentia inteira. Na casa dos meus pais, em São Paulo, eu era um problema. Não um problema declarado, mas um problema silencioso. Eu fazia perguntas demais. Eu chorava com filmes. Eu queria abraços longos. E meu irmão Rodrigo, 3 anos mais novo, era o oposto. Ele era prático, durão, parecido com meu pai. Ele era o filho que eles queriam. Eu cresci ouvindo coisas pequenas, coisas que individualmente não significam nada, mas quando você junta 20 anos delas, formam um peso. Quando eu tinha 7 anos, ganhei um tablet de aniversário usado, da minha tia. Rodrigo, no aniversário dele, 3 meses depois, ganhou um videogame novo na caixa, com o laço vermelho. Quando eu perguntei, meu pai disse: "Você tem que aprender a valorizar o que ganha, Helena. Não seja mimada." Quando eu tinha 12, pedi para fazer aulas de balé. Minha mãe disse que não tínhamos dinheiro. No mês seguinte, Rodrigo entrou na escolinha de futebol mais cara do bairro. Quando eu reclamei, minha mãe disse: "Futebol é coisa de menino. Você não entende." Quando eu tinha 16 e ganhei uma bolsa de estudos para um intercâmbio na Irlanda, meu pai não me deixou ir.
É perigoso, ele disse. Você é muito sensível para isso. 2 anos depois, Rodrigo, com 16 também, foi mandado para um intercâmbio nos Estados Unidos, pago à vista. Eu fui guardando essas coisas. Não com raiva, com confusão. Eu pensava, deve ser eu. Deve ser alguma coisa em mim que eles não conseguem amar do jeito que eu preciso ser amada. E minha avó Yolanda, sempre que eu ia para Petrópolis nas férias, me segurava o rosto com as 2 mãos e dizia: Você não é o problema, Helena. Nunca foi. Guarda isso aqui dentro. Um dia você vai precisar. Ela morreu quando eu tinha 20 anos. No velório, meu pai não chorou. Minha mãe chorou pouco. Eu chorei por 3 dias seguidos. E quando o testamento foi lido, descobri que minha avó tinha deixado uma caixa para mim. Uma caixa de madeira, com fechadura, e uma chave pequena de bronze. Dentro havia documentos, fotos antigas e uma carta lacrada. Meu pai pediu para ver. Eu disse que ainda não tinha aberto. Ele insistiu. Eu menti. Disse que tinha deixado em Petrópolis. Eu nunca abri aquela carta. Eu não sei por quê. Acho que tinha medo do que ela pudesse dizer. Guardei a caixa no fundo do meu armário, em um apartamento que aluguei sozinha aos 21 anos, longe deles. Essa caixa, essa chave de bronze, vai voltar a aparecer nessa história. Guarda esse detalhe. Os anos passaram. Eu me formei em arquitetura. Trabalhei duro. Aos 28, abri meu próprio escritório. Pequeno, com mais 2 sócios. Aos 30, comprei meu apartamento. Sozinha. Sem pedir 1 centavo aos meus pais. Rodrigo, na mesma idade, ainda morava com eles, dirigindo um carro que meu pai pagou e trabalhando na empresa de um amigo da família que meu pai indicou. E mesmo assim, em todo o almoço de domingo, era Rodrigo o orgulho da casa. Esse menino vai longe, meu pai dizia, batendo nas costas dele. Para mim, no máximo. Você está magra, Helena. Anda comendo direito? Eu aceitei. Por anos eu aceitei. Porque é isso que a gente faz, né? A gente aceita migalhas e chama de pão. A gente aceita silêncio e chama de paz. A gente aceita ser invisível e chama de não dar trabalho. Até que 3 meses antes do meu aniversário de 32 anos, uma coisa aconteceu. Uma coisa pequena. Mas que mudou tudo. Eu estava no apartamento da minha mãe, ajudando ela a organizar uns documentos antigos. Ela tinha pedido. Disse que estava com a coluna ruim e não conseguia se abaixar. Eu fui. Como sempre fui. E enquanto separava papéis em uma caixa do escritório do meu pai, eu encontrei uma pasta amarela. Sem nome. Só um elástico marrom segurando. Eu abri. Não devia ter aberto, mas abri. Dentro tinha um contrato de seguro de vida. No nome do meu pai. Beneficiário único. Rodrigo Vasconcelos. Valor. R$ 800 mil. Datado de 2015. Embaixo, outro documento. Uma escritura. A casa de Petrópolis, que era da minha avó Yolanda, e que ela tinha dito 1000 vezes que era para ser dividida entre os netos, tinha sido transferida em 2014, antes da morte dela, para o nome do meu pai. E meu pai, em 2019, transferiu para Rodrigo. Sozinho, sem me consultar, sem me dizer. Embaixo, uma terceira coisa. Uma carta. Manuscrita. Letra da minha avó. Endereçada a mim, Helena Vasconcelos. Lacrada. Nunca aberta. Marcada com a data. 12 de março de 2013. Ela morreu em 2014. Essa carta tinha sido escrita 1 ano antes da morte dela. E meu pai tinha guardado. Sem me entregar. Por 10 anos. Minha mão tremeu. Eu precisei sentar no chão. Sentei encostada na estante, com a carta na mão, e eu não consegui abrir. De novo. Pela segunda vez na vida, eu não consegui abrir uma carta da minha avó. Mas dessa vez não foi medo. Foi outra coisa. Foi raiva. Uma raiva tão grande, tão cristalina, que eu sabia que se eu abrisse aquela carta naquele momento, eu ia fazer alguma coisa que não dava para desfazer. Então eu fiz outra coisa. Eu peguei meu celular. E tirei foto. Foto do contrato de seguro. Foto da escritura. Foto da carta lacrada. Foto da caligrafia da minha avó no envelope. Eu coloquei tudo de volta na pasta. Coloquei a pasta de volta na caixa. Ajeitei o elástico marrom exatamente como estava. E voltei para a sala onde minha mãe assistia a novela e perguntei se ela queria um café. Quero, filha. Obrigada. Ela disse sem tirar os olhos da TV. Filha. Ela me chamou de filha. Eu fiz o café. Levei para ela.
Sorri. E fui embora. No carro, antes de dar a partida, eu fiquei 10 minutos olhando para o volante. Eu pensei em ligar para Rodrigo e gritar. Pensei em voltar e jogar tudo na cara da minha mãe. Pensei em ligar para um advogado. E eu não fiz nada disso. Porque uma voz dentro de mim, que eu reconheci como sendo a voz da minha avó Yolanda, disse baixinho: Espera, Helena. Não na pressa. No momento certo. E eu esperei. 3 meses. Se você fosse eu, o que faria? Confiaria no instinto e esperaria? Ou explodiria na hora? Me conta nos comentários. Eu quero muito saber. E se essa história está te lembrando de alguém da sua família ou de você mesma, compartilha esse vídeo. Tem gente que precisa ouvir isso hoje e talvez você seja a ponte. Esses 3 meses de espera foram os mais difíceis da minha vida, porque eu tinha que continuar indo aos almoços de domingo, continuar sorrindo para o Rodrigo, continuar abraçando minha mãe na chegada e na saída, continuar ouvindo meu pai falar mal do governo enquanto bebia o vinho que eu tinha levado. Eu fiz tudo isso enquanto, no fundo da minha bolsa, eu carregava cópias autenticadas dos documentos que tinha fotografado, conseguidas por uma advogada amiga que eu contratei na segunda semana. A advogada se chamava Renata. Ela tinha 45 anos, era objetiva. E na primeira reunião, depois de eu ter contado tudo, ela me olhou e disse: Helena, você tem 2 caminhos. O legal, que é entrar na justiça, contestar a transferência da casa e provavelmente ganhar, mas levar 5 anos. E o emocional, que é o que você faz com a sua família. Esses 2 caminhos são separados. Não confunde os 2. Eu entendi. Eu disse a ela que queria os 2, mas que o emocional viria primeiro. Ela perguntou quando. No meu aniversário, eu disse. Eles sempre fazem um jantar. Esse ano eu deixei eles fazerem. Vai ser nesse dia. Ela me olhou com uma sobrancelha levantada. Você quer mesmo fazer isso na frente da família toda? Não, eu disse. Eu não quero, mas é o único jeito de eles não conseguirem inverter a história depois. Ela balançou a cabeça. Pegou um post-it, escreveu 3 palavras e me entregou. Calma. Fatos. Saída. Eu coloquei o post-it na carteira. Está lá até hoje. Os 3 meses passaram. Eu emagreci 4 quilos. Dormi mal. Mas em cada almoço de domingo eu sorria mais. Eu elogiava o assado da minha mãe. Eu perguntei ao meu pai sobre os processos antigos dele. Eu fui, em todos os sentidos, a filha que eles sempre quiseram que eu fosse. Porque eu queria que eles caíssem confortáveis. Eu queria que quando chegasse o momento, eles não tivessem nem como dizer: ah, ela já estava estranha, já vimos vindo. Não. Eles iam ter que olhar para o estrago e reconhecer. Foi eu que joguei a primeira pedra. Não ela. E aí chegou o dia. 18 de junho. Meu aniversário. 32 anos. A casa estava decorada. Minha mãe tinha colocado uma toalha branca na mesa, aquela que era da minha avó. Eu reparei. Engoli seco. 14 pessoas. Meus pais, Rodrigo, a esposa dele, Camila, meus tios Sérgio e Marlene, meus primos e 3 amigos da família. Eu cheguei com vinho. Cumprimentei todo mundo. Sentei. O jantar começou normal. Demais. Conversa sobre futebol, sobre política, sobre o tempo. Meu pai estava bebendo mais do que o normal. Eu reparei. Achei estranho, mas continuei comendo. Quando chegou na sobremesa, meu pai pediu silêncio. Bateu na taça com a faca. Todos olharam. Eu queria fazer um brinde, ele disse. A esta família, que apesar de todas as nossas diferenças, está unida. Todo mundo levantou a taça. Eu também. E aí, sem mudar a expressão, ele continuou. Mas eu também queria aproveitar essa noite, Helena, para te dizer uma coisa que eu deveria ter te dito há muito tempo. Minha mão começou a tremer levemente. Eu segurei a taça com mais firmeza. A gente sempre soube que você era diferente. E a gente tentou. Sua mãe e eu tentamos muito. Mas a verdade, Helena, é que você nunca foi como nós. Você sempre foi distante, fria, exigente. E eu acho que está na hora de você saber. Ele respirou. A sala inteira congelou. Eu olhei para minha mãe. Ela estava com a cabeça baixa. Você merece saber, Helena. Nunca amamos você. Não como amamos o Rodrigo. E isso não é nossa culpa. É como as coisas são. Minha mãe murmurou. Você deveria ter percebido isso anos atrás. 5 segundos de silêncio. Talvez 6. Em uma mesa de 14 pessoas,
6 segundos de silêncio soam como um grito. E foi aí que eu sorri. E disse: Isso explica tudo. Eu poderia ter saído ali. Eu já tinha planejado sair. Mas alguma coisa me prendeu na cadeira. E eu olhei para minha bolsa, no chão ao lado da cadeira. Dentro dela tinha uma pasta. A pasta com as cópias autenticadas. E eu pensei: não, eu não vou sair sem. Eu peguei a bolsa. Tirei a pasta. Coloquei na mesa, em cima do prato vazio de sobremesa. Já que estamos sendo sinceros, eu disse, e a minha voz não tremeu. Eu também tenho uma coisa para compartilhar. Meu pai franziu a testa. Minha mãe levantou os olhos pela primeira vez. Em fevereiro deste ano, eu continuei abrindo a pasta. Eu encontrei alguns documentos no escritório do meu pai. Eu tirei cópias. Cópias autenticadas. Eu vou só ler em voz alta o que eles dizem. Eu peguei o primeiro papel. Apólice de seguro de vida. Titular: Eduardo Vasconcelos. Beneficiário único: Rodrigo Vasconcelos. Valor: R$ 800 mil. Rodrigo deixou o garfo cair no prato. Eu peguei o segundo. Escritura da Casa de Petrópolis. Imóvel originalmente pertencente a Yolanda Vasconcelos, minha avó. Transferida em 2014, 3 meses antes do falecimento dela, para Eduardo Vasconcelos. Retransferida em 2019 para Rodrigo Vasconcelos. Sem comunicação à filha primogênita, Helena Vasconcelos. Minha tia Marlene levou a mão à boca. Eu peguei o terceiro. Carta manuscrita, datada de março de 2013. Endereçada a mim. Lacrada. Nunca entregue. Estava guardada na mesma pasta dos documentos. Eu levantei a carta. Lacrada. A letra da minha avó na frente. Eu não abri ainda, eu disse. Eu vou abrir aqui. Agora. Na frente de todos. Porque eu acho que ela merece ser ouvida. Meu pai tentou se levantar. Helena, isso é absurdo. Você não tem o direito... Pai, eu disse. E foi a primeira vez na vida que eu o chamei pelo nome do papel sem nenhum afeto na voz. Eu tenho todo o direito. Senta. Ele sentou. Eu não sei porquê. Mas sentou. Eu abri a carta. Devagar. Minhas mãos estavam estáveis. Eu li em voz alta. Helena, minha menina, se você está lendo essa carta, é porque eu já não estou mais aqui. Eu queria te entregar pessoalmente, mas seu pai não vai deixar. Eu sei. Eu conheço meu filho. Por isso estou guardando uma cópia com minha advogada também, no caso de essa nunca chegar até você. O nome dela é Renata Albuquerque, escritório no centro de Petrópolis. Procura ela. Filha, eu preciso que você saiba 3 coisas. A primeira, a Casa de Petrópolis é metade sua. Eu fiz um documento em 2012 deixando isso claro. Seu pai vai tentar mudar isso. Não deixa. A segunda, você não foi um acidente. Como seu pai disse uma vez na sua frente quando você tinha 9 anos. Eu ouvi. Você foi muito desejada. Pela sua mãe no início, depois ela mudou. Eu não sei porquê. Mas você foi querida. Pelo menos por mim sempre. A terceira, e a mais importante, você é mais forte do que eles. Você sempre foi. E é por isso que eles têm medo de você. Pessoas pequenas têm medo de gente grande. Não esquece. Te amo, sempre. Vó Yolanda. Quando eu terminei de ler, ninguém falou. Ninguém respirou. Renata Albuquerque, a advogada da minha avó, era a prima da minha advogada Renata, a que eu contratei. Foi assim que cheguei nela. Foi ela que me ajudou a recuperar o documento original de 2012, registrado em cartório, deixando metade da Casa de Petrópolis para mim. Esse documento estava na minha bolsa também. Eu coloquei na mesa. Esse é o documento original, eu disse. Registrado. Válido. A Casa de Petrópolis é metade minha, e eu já entrei com processo para anular a transferência fraudulenta de 2014. Vocês vão receber a notificação na próxima semana. Meu pai estava branco. Minha mãe começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de quem foi pega. Helena, minha mãe disse. A gente pode conversar. Não, mãe, eu disse. A gente não pode. Vocês acabaram de me dizer, na frente da família toda, que nunca me amaram. Eu acreditei em vocês. Eu vou agir com base nisso. Rodrigo tentou falar. Mana, eu não sabia desses papéis. Juro. Eu olhei para ele. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu olhei de verdade. Rodrigo, você morou nessa casa de Petrópolis nas últimas 3 férias. Você sabia que era da avó. E você nunca, em nenhum momento, perguntou por que eu não estava lá. Você sabia. Ele baixou a cabeça. Eu fechei a pasta. Levantei. Olhei para a mesa toda. Obrigada pela festa. Foi reveladora. Tia Marlene, tio Sérgio, Beatriz, eu adoro vocês. Vocês não têm culpa. A gente se fala na semana que vem. Eu peguei minha bolsa. Caminhei até a porta. Eu ouvi a voz da minha mãe, mais alta agora. Helena, espera. Eu não esperei. Eu fechei a porta. E saí. Na manhã seguinte, eu acordei às 7 da manhã. Olhei o celular. 88 ligações perdidas. 36 mensagens. 42 do meu pai. 29 da minha mãe. 17 do Rodrigo. Eu li algumas. Helena, a gente exagerou. Helena, seu pai tinha bebido. Helena, você sabe que a gente te ama. Helena, não faz isso com a família. Tarde demais. A frase que minha avó tinha escrito 10 anos antes ecoou na minha cabeça. Pessoas pequenas têm medo de gente grande. Eu não respondi nenhuma. Fiz café. Abri a janela do meu apartamento no 12º andar e olhei a cidade acordando. O sol estava amarelo, daquele jeito de manhã de inverno paulistano. O cheiro de café se misturou com o cheiro de pão da padaria do térreo. Eu liguei para a minha advogada Renata. Disse que estava pronta para entrar com tudo. Nas semanas seguintes, muita coisa aconteceu. Meu pai foi obrigado a devolver metade da casa de Petrópolis. Ele tentou recorrer. Perdeu. A apólice de seguro foi reestruturada por exigência judicial, com base em fraude documental que descobrimos depois, dividindo o benefício entre os 2 filhos. Não que eu quisesse o dinheiro. Eu queria o princípio. Rodrigo me ligou 3 semanas depois. Pediu para a gente conversar. Eu encontrei ele em um café. Ele chorou. Disse que tinha sido cego, que tinha aceitado tudo sem questionar. Eu ouvi. Eu não perdoei na hora. Eu disse, Rodrigo, a gente pode tentar reconstruir, mas vai levar tempo. E você vai ter que fazer escolhas que vão te custar. A começar por se posicionar com os pais. Eu não vou voltar para perto deles. Se você quer estar perto de mim, isso vai ter um preço para você também. Ele entendeu. Ele tem feito o trabalho. A gente toma café juntos uma vez por mês agora. A relação é nova, frágil, mas é honesta. Minha mãe me mandou uma carta, pelo correio, 2 meses depois. Manuscrita. Pediu desculpas. Disse que tinha sido criada em uma família onde só os homens importavam e que ela tinha repetido o que aprendeu. Eu li a carta 3 vezes. Chorei. Mas não respondi. Ainda não. Talvez um dia. Não sei. Meu pai nunca pediu desculpas. Ele tentou, através do meu tio Sérgio, marcar um almoço. Eu disse que não. Ele me ligou uma vez em outubro e disse: Helena, eu sou seu pai. Eu disse: você é o homem que me fez. Pai é outra coisa. E isso eu não tive. Desliguei. Ele não ligou mais. Hoje, 10 meses depois daquela noite, eu estou na cozinha do meu apartamento fazendo café. É sábado de manhã. A luz entra pela janela em um ângulo dourado, daqueles de fim de inverno. Eu coloco a chave de bronze que era da minha avó, a chave da caixa de madeira, em uma corrente de prata. E uso ela no pescoço todo dia agora. Ela bate de leve no externo quando eu me mexo. É um lembrete físico. A casa de Petrópolis é minha de novo, metade dela. Eu vou para lá uma vez por mês. Levo flores no túmulo da vó Yolanda. Sento na escada onde eu sentava aos 5 anos e às vezes eu juro que sinto cheiro de laranja descascada. Se você é a pessoa da família que sempre engoliu, que sempre aceitou, que sempre achou que o problema era você, eu quero que você ouça uma coisa. Não é. Nunca foi. Crianças não vêm ao mundo defeituosas. Crianças vêm ao mundo abertas. Se alguém te ensinou a se fechar, foi quem deveria ter te protegido. E a culpa não é sua. Mas a reconstrução, sim, é sua. E é possível. Limites não são vingança. Limites são clareza. São você dizendo, finalmente, eu termino aqui. E a expectativa de outra pessoa começa ali. A verdade não expira. Não importa se leva 5 dias, 5 meses ou 10 anos guardada em uma pasta amarela. Quando ela sai inteira. Meu nome é Helena Vasconcelos. Tenho 32 anos. Eu sou arquiteta, sou filha da minha avó Yolanda mais do que de qualquer outra pessoa. E eu sou, finalmente,
a única dona da minha história. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise ouvir hoje. Pode ser a sua irmã, sua amiga, ou aquela pessoa que você sabe que está engolindo coisas há anos. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, eu tenho outras aqui no canal. Vou deixar uma na tela agora sobre uma mulher que descobriu, no casamento da própria filha, um segredo que a família escondia há 30 anos. Obrigada por ficar até o fim, de verdade. Significa mais do que você imagina. Até a próxima história.